Em um canto silencioso do Vaticano, sussurra-se uma história. Uma história que nos leva a questionar os limites da ciência e da fé. Uma máquina capaz de revelar segredos ocultos do passado. O nome dela? O cronovisor. No centro dessa história, Padre Pellegrino Ernetti, um monge beneditino. Dizem que, nos anos 50, ele embarcou em uma busca secreta. Ele queria construir uma máquina para testemunhar eventos do passado. Seria possível que uma invenção tão poderosa existisse? Padre Ernetti nunca afirmou ter trabalhado sozinho. Ele alegou ter contado com a colaboração de cientistas renomados, incluindo o físico italiano Enrico Fermi e Werner von Braun, figuras que ajudaram a moldar o século XX. A presença desses nomes lendários na história do cronovisor aumenta o mistério e a controvérsia que a cercam. O funcionamento exato do cronovisor permanece um enigma, um segredo guardado a 7 chaves. Segundo Ernetti, a máquina capturava ondas de energia deixadas por eventos passados, como pegadas energéticas da história, permitindo que fossem visualizadas em uma tela. A ideia de uma janela para o passado, mesmo que baseada em ciência que muitos consideram duvidosa, é simplesmente fascinante demais para ser ignorada. Testemunhas afirmam que o padre Ernetti usou o cronovisor para observar eventos históricos cruciais, momentos que marcaram a humanidade. Ele teria registrado a crucificação de Cristo, a destruição de Sodoma e Gomorra e até mesmo discursos de figuras históricas como Napoleão Bonaparte e Cícero. Imaginem, poder ouvir as palavras de figuras tão importantes como se estivessem ali, ao vivo. A linha entre realidade e ficção se torna cada vez mais tênue, alimentando a aura de mistério que envolve o dispositivo e seu criador. Ou estaria ele apenas a brincar com a nossa percepção da realidade? A comunidade científica recebeu a história do cronovisor com ceticismo generalizado. Para muitos, a ideia era simplesmente absurda, desafiando as leis da física como as conhecemos. A falta de evidências concretas, combinada com a natureza pseudocientífica das explicações de Ernetti, levou muitos a descartar a invenção como um embuste elaborado ou um delírio. Críticos apontam para a falta de documentação técnica, a ausência de qualquer componente físico do dispositivo e a natureza inconsistente das histórias de Ernetti como evidências de que o cronovisor nunca existiu. Eles argumentam que as provas apresentadas por Ernetti, como fotos e transcrições, são facilmente falsificáveis. A ausência de uma refutação definitiva, combinada com o silêncio intrigante do Vaticano sobre o assunto, mantém viva a chama da especulação e da intriga. O que será que o Vaticano esconde? A posição do Vaticano em relação ao cronovisor é envolta em mistério. A Igreja nunca confirmou nem negou a existência da máquina, alimentando especulações sobre seu possível envolvimento no projeto. Alguns acreditam que o Vaticano, temendo as consequências de uma tecnologia tão poderosa, ordenou o silêncio de Ernetti e confiscou o cronovisor para mantê-lo longe de olhares indiscretos. A ideia de que o Vaticano possui um dispositivo capaz de acessar o passado é ao mesmo tempo fascinante e perturbadora. Quais segredos da Igreja seriam revelados se o cronovisor viesse a público? A sombra do sigilo paira sobre o Vaticano, alimentando a especulação e a desconfiança. A verdade sobre o cronovisor, se é que existe, permanece oculta nos arquivos secretos da Igreja. Um segredo bem guardado que desafia o tempo e a história. A mera possibilidade da existência do cronovisor levanta questões éticas e filosóficas profundas. E quais seriam as consequências de tal poder nas mãos erradas? A capacidade de manipular a história para ganho pessoal ou ideológico seria uma tentação irresistível para muitos. Governos poderiam usá-lo para justificar atrocidades, enquanto indivíduos poderiam tentar reescrever suas próprias histórias, apagando erros e exagerando feitos.
Imaginem o caos se pudéssemos simplesmente apagar os erros do passado. O cronovisor, nas mãos erradas, poderia se tornar uma arma de destruição em massa, capaz de destruir a confiança no passado e semear a discórdia no presente. A busca pela verdade histórica seria substituída por uma batalha caótica de narrativas conflitantes, cada uma reivindicando ser a única versão verdadeira dos eventos. A história, como a conhecemos, deixaria de existir. O cronovisor, se real, representaria a chave para desvendar os mistérios do passado e encontrar as respostas que tanto buscamos. Imagine poder testemunhar a queda do Império Romano, a assinatura da Declaração de Independência dos Estados Unidos ou a descoberta do Brasil. A história deixaria de ser um conjunto de narrativas escritas pelos vencedores e se tornaria uma experiência vívida e tangível. Poderíamos finalmente conhecer a nossa história sem filtros, sem intermediários. O passado é um território desconhecido e a manipulação do tempo pode ter consequências imprevisíveis. A promessa de conhecimento ilimitado pode ser sedutora, mas devemos ter cuidado para não nos perdermos nas sombras do passado. Narrator. Média. Dark, shadowy corridors. People walking through ancient ruins. A narrator, in a dimly lit study, surrounded by historical artifacts. A busca pela verdade é uma das forças motrizes da humanidade. As implicações de um olhar indiscreto. Se pudéssemos realmente observar o passado, que impacto isso teria em nossas vidas? A capacidade de observar o passado levanta questões profundas sobre a natureza do tempo e do livre-arbítrio. Se pudéssemos ver o futuro, nossas ações no presente seriam predeterminadas? Estaríamos destinados a seguir um caminho já traçado? A mera possibilidade de conhecer o futuro não eliminaria o livre-arbítrio? O Chronovisor, se real, desafiaria nossa compreensão fundamental do universo e nosso lugar nele. Teríamos que reavaliar tudo o que sabemos sobre causalidade, destino e a natureza linear do tempo. O que acreditamos ser verdade seria posto em xeque. A fé seria abalada e a própria base da moralidade humana seria posta em xeque. O legado do pai Ernest. Padre Pellegrino Ernest morreu em 1994, levando consigo o segredo do cronovisor. Até hoje, nenhuma evidência conclusiva de sua invenção foi encontrada. Teria ele realmente descoberto o segredo da viagem no tempo? Ou seria tudo uma grande farsa? Alguns acreditam que ele destruiu a máquina para evitar que caísse em mãos erradas, enquanto outros especulam que ela ainda existe, escondida em algum lugar dentro dos muros do Vaticano. O legado de Ernest permanece um mistério, tão enigmático quanto a própria máquina que ele afirmava ter criado. Ele era um gênio visionário ou um charlatão habilidoso? A história de Ernest serve como um lembrete de que a linha entre a realidade e a ficção pode ser tênue e facilmente distorcida. Realidade ou ilusão? A história do Chronovisor, apesar de sua natureza fantástica, continua a capturar a imaginação popular. Livros, filmes, programas de TV e jogos exploram a ideia de uma máquina do tempo, alimentando a especulação e o debate sobre a veracidade das alegações de Ernest. Alguns acreditam que a história do cronovisor é uma metáfora para o desejo humano de controlar o passado e o futuro. A busca por uma máquina do tempo, nesse sentido, representa nossa necessidade de corrigir erros, reviver momentos preciosos e moldar o destino a nosso favor. Independentemente de sua veracidade, a lenda do cronovisor nos convida a refletir sobre nossa relação com o tempo e a história. O tempo permanece inviolado? O cronovisor, real ou fictício, serve como um lembrete do poder e dos perigos do conhecimento. A capacidade de manipular o tempo, embora tentadora, pode ter consequências desastrosas para a humanidade. Talvez seja melhor que alguns segredos permaneçam ocultos e que o passado continue sendo um território inexplorado, sujeito a especulação e admiração. Enquanto o debate sobre a existência do cronovisor continua,
Uma coisa é certa: a fascinação da humanidade pelo tempo e a busca incessante por desvendar os mistérios do passado jamais cessarão.